Um personagem um tanto quanto diferente, estou falando dele, Isagi Yoichi de Blue Lock, ou Blue Lock. Então, antes de começar esse vídeo, se inscreva nessa porra! Bora pro vídeo. Isso mesmo, eu tô trazendo aqui o anime de Blue Lock, um anime também um tanto quanto polêmico por conta das animações e tudo mais, porém eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? O intuito do vídeo é análise, e hoje vou analisar o personagem Isagi Yoichi, vou chamar só de Isagi durante o vídeo inteiro. E se eu não tivesse passado naquela hora? Isagi com a seguinte questão: talento ou trabalho duro? O Isagi realmente tem um talento ou ele só simplesmente trabalhou duro? Hoje vamos analisar durante a trajetória do anime inteira para entender realmente o que isso significa. Então uma leve pincelada para quem é Isagi Yoichi. Isagi Yoichi nada mais nada menos que é o protagonista do anime Blue Lock, e ele ama jogar futebol. Ele ama jogar futebol. Porém, tudo que ele aprendeu sobre futebol é o quê? Precisamos trabalhar em equipe para poder ganhar a partida de futebol. E tecnicamente está correto essa afirmação, porque o time de futebol se compõe com 11 jogadores e esses 11 jogadores têm que estar em perfeita harmonia para poder conseguir marcar o gol e ter a vitória. Porém, quando ele vai simplesmente avançando pela grande área para poder marcar esse gol, um colega da equipe dele pede para passar a bola e esse colega estava livre, ou seja, então a marcação para esse gol era certa. Porém, esse colega de equipe acaba errando o chute, deixando o Isagi completamente frustrado porque ele queria ganhar de qualquer jeito. E ele se culpando por ter passado a bola e também se culpando porque ele poderia ter marcado o gol. Um pouco quanto egoísta. Guarda bem essa palavra que é usado muito durante o anime inteiro. Aí beleza, mais pra frente ele ele recebe uma carta dizendo para participar do projeto Blue Lock, que é o projeto para poder ser o maior centroavante, o maior atacante do mundo, no caso do Japão, para você representar o mundo. E é muito interessante essa questão, porque quando é explicado pelo Ego, que é o personagem que aparece no anime, ele explica que precisamos ter uma estrela, um atacante estrela para poder levar o Japão para vencer a Copa do Mundo. E querendo ou não, faz sentido um negócio desse, porque assim, quando você tem um jogador estrela ou qualquer frente em qualquer tipo de jogo, sem ser futebol, basquete, beisebol, ou até mesmo jogos de videogame, essas coisas, se você tem uma estrela na frente, um cara que guia, ele vai puxar automaticamente todo o time que vai ir além do seu limite. Então é isso que serve o projeto Blue Lock. Depois disso, agora vamos entender o Isagi. O Isagi que durante a vida inteira dele, ele sempre prezava, ele sempre foi ensinado que trabalho em equipe ganha jogo. Porém, quando ele chega naquele momento onde que você precisa ser egoísta no sentido assim, um atacante sempre busca o gol. O atacante sempre busca chutar pro gol e marcar gols, porque um atacante que não marca gols não é um atacante. E isso é meio óbvio, obviamente, né? E quando ele escuta isso pela primeira vez, ele fala assim: eu vou entrar nesse projeto Blue Lock e foda-se. Porque se você perder nesse projeto, você esquece toda a sua carreira. Porque você não vai conseguir jogar em liga de futebol nenhuma. Porque eu não sei como, mas o anime diz que se você falhar no projeto, você nunca mais vai jogar futebol na sua vida. Então mesmo com esse risco, ele vai e arrisca nesse futebol. E aí temos uma pequena cena que mostra o quanto que a chave do Isagi vira naquele momento, que é quando tem uma espécie de queimada de futebol, que você precisa, que se tem um tempo de 2 minutos e o último a que for tocado a bola está fora. Então uma pessoa teria que sair naquele momento. Só que aí, e como funciona o jogo? Se você tocar na bola, tá com você. Agora, se você chutar a bola e acertar alguém, vai estar com outra pessoa. Então, você só pode usar só as pernas. Aí, nisso, inicia a queimada e tudo mais. Aí, a bola acaba acertando o Isagi, que fica desesperado e como que eu vou me livrar disso, que não sei o que, como que eu vou precisar sair daqui. Aí, num certo momento, um dos jogadores acaba se machucando. E quando acaba se machucando, o Isagi fala assim: agora é a hora, meu chapa. Agora eu vou aproveitar ali o trouxa que tá caído e vou pra cima dele. Ele não faz isso.
Ele não faz isso porque ele lembra de toda a sua trajetória lá no passado, que ele acreditava que trabalho da equipe era necessário, que ele precisava da equipe para poder ser o melhor, só que aí ele cai na real que, tipo, para ele querer ser o melhor, ele precisa vencer o melhor. Se ele chutar aquela bola e acertar aquele jogador que ligeiramente é mais fraco, então ele não vai mudar nada na vida dele. E o que ele faz? Ele literalmente se vira com uma espécie de monstro pra cima do melhor jogador que está naquele local. E um outro jogador acaba ajudando ele, que é o Bachara, que eu não vou entrar muito nesse detalhe. Mas então, o Isagi vai, consegue acertar esse jogador que era o melhor no local, que ele fica até frustrado ao sair, simplesmente ele sai. Então temos a primeira virada de chave do Isagi, que é o quê? Se você quer ser o melhor, você precisa enfrentar os melhores. Ah, mas o melhor vai me humilhar. Ah, mas o melhor eu não chego ao patamar dele. Ah, mas eu preciso treinar com os fracos para poder chegar nos melhores. Meu chapa, ali mostra muito bem como que você deve ser o melhor. Para você ser o melhor, você precisa andar com os melhores. Para você ser o melhor, você precisa vencer os melhores. E isso, Blue Lock mostra isso muito bem e tecnicamente faz até sentido, porque psicologicamente falando, se você anda com as pessoas que são sempre acima de você, não num sentido assim de tipo superiores e tudo mais, mas assim, pessoas que estão indo com a vida bem acima, se estão vencendo, estão ganhando, automaticamente você vai ser puxado para essas pessoas porque você também quer ganhar. Mas não é uma questão de inveja, você não quer ficar para trás. Você não quer ficar para trás. E é isso que acontece com o Isagi. E durante a sua trajetória inteira no Blue Lock, é nisso que ele pensa. Ele não quer ficar para trás, ele quer ser o melhor atacante do mundo. E com o passar do tempo, temos um dilema do Isagi, que é que todo mundo tem um pequeno talento. Todo mundo tem um pequeno talento. E falando em talento, uma coisa que eu esqueci de falar, nesse anime cita uma coisa muito bem, que é quando a questão que eu trouxe lá no começo do vídeo, que é o quê? Se é talento ou esforço? O Ego, que é o técnico que treina os jogadores do projeto Blue Lock, ele chama todos de diamantes brutos. Ou seja, precisam ser lapidados. Então, respondendo à pergunta se é talento ou trabalho duro, é os dois. É os dois, meu chapa. Porque não adianta se você tem aquele seu talento. Você tem aquele talento, porém ele é um diamante bruto e você não lapida esse talento. E o diamante bruto que o Ego fala também serve para você que está assistindo esse canal. Lapida esse diamante fazendo o quê? Curte, compartilha, comenta, se inscreve nesse canal que você dá essa força gigantesca aqui para nós. Se chegou até aqui e não tá afim de se inscrever, tudo bem, eu vou continuar com o vídeo mesmo assim. Requer um trabalho duro. E nisso, só que quando o Isagi vai indo com a trajetória do Blue Lock, todos os jogadores que estão com ele têm algum talento. No sentido assim, um jogador é mais forte, um jogador tem um chute muito potente, o outro jogador é muito rápido, um outro jogador tem um drible absurdo. Só que o Isagi não sabe qual que é o seu talento. Ele não sabe. Ele joga futebol, só que assim, pô, o que eu faço? Mas é assim, calma aí. Eu jogo futebol, mas qual que é o meu talento? Todos têm um talento assim que se destaca e o meu. Eu sou um jogador mediano e tudo mais. Aí que vem o trabalho duro para você também descobrir o seu verdadeiro talento, que o Blue Lock ensina isso muito bem. Que é quando você tenta e você cai, tenta de novo, você cai, tenta de novo, até você descobrir esse talento. E quando enfim você descobre esse talento, você acha que ele simplesmente virou, uau, melhor protagonista de futebol, jogador que não sei o quê? Não, ele ainda tem que lapidar esse talento ainda mais. Que um dos talentos que o Isagi descobriu, que ele chama de faro do gol. O Isagi tem uma mente tão apurada que ele consegue calcular todos os movimentos possíveis para poder chegar à grande área para poder marcar o gol. Então isso é um dos talentos dele. Porém, não adianta ele ter esse talento se a mente dele é rápida, só que o corpo não acompanha, tá sacando? Então ele tem o talento, só que ele precisa do trabalho duro para poder treinar o corpo e aí seguir ainda mais nesse caminho. E mais pra frente, só que assim, ele tem esse talento, só que aí porra, eu tenho esse talento, só que eu não consigo marcar um gol. Porra, do que adianta ter um talento foda se eu não consigo marcar o gol? Se eu quero ser atacante, eu preciso marcar o gol. Então, mais pra frente, aí ele descobre um outro talento que se chama chute direto ao gol. Que ele consegue literalmente pegar a bola no meio do ar sem dominar ela e chutar diretamente pro gol e marcando esse gol. Você vê que o anime vai trabalhando essas coisas com muita maestria. Não é simplesmente tirando força do cu, igual
muitos protagonistas de muitos animes acontece. Tudo bem que não é um anime de poder, obviamente, mas assim, é um anime que mostra que trabalho duro e treino dá resultado. E se você ainda descobrir um talento que você tem, porque todas as pessoas são talentosas, todas as pessoas são diamantes brutos. E isso o anime mostra muito bem. Você só precisa descobrir qual é o seu diamante bruto e lapidar ele. E você não pode se contentar só com apenas aquele talento, porque um talento puxa o outro. Porque ao mesmo tempo que o Isagi tem o talento de visão de jogo, que ele consegue ver qual o momento certo para poder marcar o gol, ele ainda precisa ter o momento de marcar o gol dele, que é o quê? O chute direto pro gol, que ele consegue pegar a bola no ar. E isso vai construindo ao longo do anime de uma forma muito majestosa. Muito majestosa. Eu digo que o Blue Lock trabalha o futebol de uma maneira assim, que talvez muitos possam me criticar do que eu tô falando, só que essa parte de você ser egoísta no futebol ajuda para um caralho, porque assim, não egoísta no sentido aquele sentido ruim, sabe, sentimento ruim, eu sou egoísta, eu não divido com ninguém. Não, um egoísta que você quer passar por cima dos outros porque você quer ser o melhor. Só que aí quando o outro passa por cima de você, você vai ficar parado chorando, espeneando? Não, você vai lá e quer passar por cima dele. Então é um egoísmo misturado com uma rivalidade que vai evoluindo cada vez mais no anime. Então, Isagi Yuchi, ele tem o talento, porém não adianta você ter o talento, porque você precisa do trabalho duro, lapidar esse talento para conseguir ser o melhor de todos. E para ser o melhor de todos, esteja com os melhores e supera esses melhores. Você pode até dar parabéns pro seu amigo que tá lá com um grande sucesso. Você tem que fazer isso, você tem que parabenizar ele, você tem que ficar orgulhoso com ele. Porém, você vai ficar para trás? Você vai ficar para trás do seu amigo? Seja melhor também. Seja melhor. Não seja melhor querendo passar por cima dele, mas seja melhor usando esse seu amigo que tá lá na frente como um gatilho, um combustível para você correr atrás do seu também. Você não tem que sentir inveja, você tem que sentir uma frustração saudável de si mesmo, falar assim, pô, eu tô ficando para trás e eu não vou ficar para trás. Então corre atrás do seu objetivo, corre atrás do seu diamante bruto, lapida ele que você vai conseguir vencer nessa vida. É isso, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscreva no canal que você dá essa força gigantesca aqui para nós. Tamo junto, desligando.